Falar da luz do Santo Deus, do Espírito Santo e Santa, aquela luz representa o Deus vivo, o Cristo vivo do reino do céu, o Pai Celeste, o Pai da vida eterna, o Pai do quem quer ser o seu filho. Eu chamo o homem Ricardo Sanada, sou filho de Deus no Espírito Santo e Santa, o Espírito Santo de Deus que habita no Ricardo Sanada. Então essa luz ali representa o Pai Espírito Santo, a bolinha o Espírito Santo Filho, que Deus batizou o seu filho Ricardo Sanada como um filho no Espírito Santo e Santa. Eu não estou falando mal do meu Pai Deus, estou falando o bem do meu Santo Pai Deus, elogiando meu Pai Deus. Tem umas pessoas aí que usam o nome Ricardo Sanada para falar mal de Deus e para acusar o próprio, contra o próprio Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, porque Deus é o Pai da inteligência, Deus é o Pai que criou todos os filhos, sabe? Até o que os filhos vão falar do seu Pai Deus, do Santo Pai Deus, e os caras, as pessoas que usam o nome de Ricardo Sanada para falar mal de Deus e não é o próprio, então são outras pessoas, não o homem Ricardo Sanada que prega em nome do seu Pai Deus, da vida eterna, do livro do Apocalipse, e é através do Espírito Santo, o Pai e o Filho. O Pai, a luz grande, é o Espírito Santo Pai, aquela luz redonda no céu, o Pai Espírito Santo, a bolinha, o Espírito Santo Filho, da vida eterna para o mundo quando acabar, ser destruído no Apocalipse pelo anticristo e o falso profeta. E o anticristo, o falso profeta, destruirá o mundo todo. Aí ao Pai, a luz do Espírito Santo, e o Filho, o Espírito Santo, para a ressurreição do fim do mundo. E depois disso o mundo não terá mais fim. Os que herdar o Espírito Santo da vida eterna viverão para sempre. Os que não têm o Espírito Santo e Santo, infelizmente, não voltará à vida eterna, porque não foram dignos do seu Pai Espírito Santo e nem de seu Filho do Espírito Santo, e nem ser irmão Espírito Santo, e nem ser irmã na Espírita Santa. Aí verá o fim dessas pessoas por zombar do seu Pai Espírito Santo, para zombar do Filho do Espírito Santo, para zombar do irmão no Espírito Santo, para zombar da irmã na Espírita Santa, e perderão as suas vidas para sempre, porque recusou o Pai Espírito Santo, recusou o seu Filho do Espírito Santo, que zombar do Pai Espírito Santo, que zombar do Filho do Espírito Santo, porque dá vida eterna para essas pessoas, mas eles não aceitam, porque eles não são dignos do Espírito Santo e nem da Espírita Santa da vida eterna.